Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre exportação brasileira de carne bovina para a China. Vamos comentar também sobre o mercado da carne suína. Vamos falar do mercado do boi gordo, que deu uma animada com a volta da China ao mercado. Vamos comentar sobre os destaques do segmento primário e vamos falar sobre a abertura do comércio e do mercado institucional. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a exportação brasileira de carne bovina para a China. A China voltou a comprar a nossa carne bovina desossada, depois de uma suspensão das importações. Os embarques brasileiros estavam suspensos desde 4 de setembro, quando foi confirmado 2 casos de doença da vaca louca. A Administração Geral da Alfândega da China informou, na última quarta-feira, dia 15, que o país vai permitir as importações de carne bovina desossada com menos de 30 meses do Brasil. Quer dizer, o animal tem que ter menos de 30 meses. E de acordo com a AG Research Brasil, a expectativa era de que as compras da carne bovina brasileira poderiam voltar num período em que o consumo chinês é maior. A expectativa da AG Research era que as exportações voltassem antes do Ano Novo Lunar na China, que é agora no mês de fevereiro, período em que o consumo do produto no país é maior. E com a liberação, a perspectiva é que as exportações chinesas voltem a subir e colaborem com o saldo da balança comercial brasileira. Segundo dados divulgados pela Bloomberg, a partir de outubro, foi que os frigoríficos começaram a sentir o impacto do que era ficar sem acessar o mercado chinês. Naquele mês foram exportadas apenas 86 mil toneladas de carne bovina, o pior desempenho mensal desde 2018, e representou uma queda de 48% na comparação com outubro do ano passado. No mês passado, novembro, a tendência se manteve e os embarques somaram 89.700 toneladas, uma queda de 49% sobre o desempenho de novembro de 2020. A retomada do comércio entre os dois países ocorre depois de muitos altos e baixos nas relações diplomáticas entre os dois países. Informações desencontradas entre o Ministério da Agricultura e os frigoríficos brasileiros, descumprimento do embargo e até pedidos de reunião ignorados. E agora vamos falar sobre o mercado da carne suína. A França assinou na semana passada um acordo com o principal cliente de exportação, a China, para garantir que o comércio de carne suína continue, mesmo que ocorra um surto de peste suína africana, potencialmente fornecendo um plano para os países europeus ameaçados pela doença suína. A proibição geral do comércio de carne pela China e outros países importadores, devido a surtos dessa peste e outras doenças, como a gripe aviária, tem interrompido regularmente as exportações de zonas de exportação de carne na Europa e nas Américas. A China é o maior mercado de exportação de carne suína da França e da União Europeia, com a demanda chinesa crescendo nos últimos 2 anos, diante da devastação do rebanho doméstico pela PSA lá na China. A PSA ela é mortal para o animal, mas inofensiva para os humanos. E não está presente na França, mas se espalhou pela Europa e casos em javalis já foram encontrados na Bélgica, perto da fronteira francesa, 3 anos atrás. O acordo, agora na semana passada, que entra em vigor imediatamente, significa que a China permitirá as exportações de carne suína de regiões não afetadas da França, se a doença ocorrer em outras partes do país. Pelo menos foi o que disseram os ministérios da Economia e da Agricultura franceses em um comunicado.
E este acordo é o primeiro deste tipo a ser assinado pela China em favor de um país da União Europeia. E agora você vai ver que o mercado do boi gordo deu uma animada com a volta da China ao mercado. O mercado físico do boi gordo registrou preços predominantemente mais baixos durante a semana retrasada e a semana passada. Segundo analistas da Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias, novamente os frigoríficos fizeram tentativas de compra abaixo da referência média. Entretanto, em boa parte dos estados, existe aí sinais de acomodação com os preços reabrindo no mesmo patamar da semana passada. As escalas de abate apresentam uma posição mais confortável que atendem entre 6 e 7 dias úteis em média. A queda dos preços da carne bovina no mercado atacadista é um elemento importante para justificar a falta de ímpeto dos frigoríficos na compra de gado. Já a oferta limitada ainda é o grande elemento de sustentação dos preços do boi gordo daqui até agora, o final do ano, né? Em relação à China, o mercado segue na expectativa de preços melhores, com nova produção de carne bovina destinada ao mercado chinês. E agora vamos falar um pouco sobre os destaques do segmento primário, agricultura. Pesquisadores do CPEA indicam que os destaques de janeiro a setembro foram os segmentos de insumos primário, que é a agricultura. O PIB do segmento de insumos agrícolas foi puxado pelo desempenho da agricultura e pela alta importante dos preços, sobretudo fertilizantes e máquinas agrícolas. Por sua vez, o excelente resultado da agricultura no período se deve exclusivamente ao alto patamar real dos preços agrícolas, tendo em vista as expressivas quebras de produção para importantes culturas devido às condições climáticas desfavoráveis. O avanço da renda neste segmento, contudo, foi limitado pelo forte incremento dos custos de produção, especificamente no terceiro trimestre. Pesquisadores do CPEA ressaltam que chamou a atenção uma desaceleração da recuperação da produção industrial frente ao ano anterior. Esse foi o cenário para quase todas as agroindústrias agrícolas. Ainda assim, a variação do PIB do segmento no acumulado do ano continuou positiva. O crescimento do PIB dos agroserviços também merece destaque. A boa performance da agricultura, sobretudo da soja, e a recuperação do nível de processamento vegetal, apesar da desaceleração, ampliaram o uso de serviços pelo ramo. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri. Ele é zootecnista e analista da Scott Consultoria e vai falar sobre o mercado da carne bovina. Confira. Olá a todos, eu sou Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje nós vamos falar um pouquinho das exportações de carne bovina agora em dezembro e também dessa retomada do mercado chinês às compras após 100 dias, mais de 100 dias de suspensão dos embarques a este destino. Bom, com relação aos dados de embarque agora em dezembro, a Secretaria do Comércio Exterior divulgou na segunda-feira, dia 13 de dezembro, os dados de exportação vigentes até a segunda semana do mês. Nós tivemos um embarque de 37,8 mil toneladas de carne bovina in natura, equivalente a um embarque médio diário de 4,7 mil toneladas dia. Esse volume embarcado diariamente ele representa uma queda de 27% comparado ao volume embarcado na média de dezembro de 2020. Então, só para a gente ter um reflexo, a gente já sentiu entre outubro e novembro um reflexo dos embarques de carne bovina in natura, com essa ausência do mercado chinês, as exportações que eram praticamente 30% nesses últimos meses, e agora em dezembro o cenário tem se mantido assim. O que nós tivemos hoje foi que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nessa manhã, dia 15 de dezembro, anunciou o retorno da produção e certificação sanitária de carne bovina para o mercado chinês. Ambas as partes
estavam cumprindo um acordo bilateral que vinha desde o dia 4 de setembro deste ano, por conta dos casos atípicos de doença de vaca louca diagnosticados aqui no mercado brasileiro, e essa suspensão ela acabou movimentando o mercado de maneira negativa ali entre os meses de setembro, outubro, e uma retomada agora em novembro foi observada passado o período de maior oferta de gado confinado. E com relação à notícia dessa retomada, ela é muito positiva para o setor. Nós temos a estimativa hoje de que foram deixados de embarcar, levando em consideração a média até a suspensão, cerca de 190 mil toneladas de carne bovina in natura, e para o faturamento quase $1 bilhão deixou de ser faturado para o setor neste período de suspensão. Então, a expectativa hoje, pensando em curto prazo, ela é positiva para o mercado do boi gordo. O mercado vinha mais frouxo aí nos últimos dias, dependendo muito da questão do mercado doméstico. Claro, mais frouxo comparativamente ao início de novembro. Tá? Mas isso deve limitar essa pressão de baixa que nós estávamos acompanhando nos últimos dias, e a expectativa agora fica aí para um cenário mais positivo, pensando em preços e demanda, de olho nessa retomada do mercado chinês às compras. Bom, pessoal, obrigado a todos e até a próxima. E agora vamos comentar sobre a abertura do comércio e do mercado institucional. Este ano, 2021, o avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil trouxe, assim, de maneira geral, uma segurança maior à população. E possibilitou, especialmente no segundo semestre, a abertura do comércio e do mercado institucional. O que é mercado institucional? Escolas, bares, restaurantes. E isso são importantes canais de escoamento, principalmente de hortifrutis. Mesmo assim, a economia brasileira não conseguiu decolar como esperado. E o setor de hortifrutis enfrentou uma demanda muito enfraquecida ao longo do ano, em função da renda bastante limitada da maior parte da população, do alto endividamento e do aumento generalizado dos preços dos alimentos. E de acordo com os dados divulgados pelo CPEA, conforme o anuário 21-22 da revista Hortifruti Brasil, no campo pesou ainda a elevação dos custos de produção, que reduziu a margem do produtor de frutas e hortaliças. Em 2021, também foi difícil lidar com as condições climáticas desfavoráveis. A seca perdurou por vários meses e fortes geadas foram registradas no inverno, comprometendo a produção, a qualidade e o calendário de colheita de algumas culturas. Já quanto ao mercado exportador, as frutas tiveram desempenho recorde, graças ao câmbio atrativo para este segmento. E agora nós vamos falar dos Estados Unidos. A Casa Branca, o governo americano, voltou a criticar a indústria de carnes, alegando que os frigoríficos estão aumentando os preços, além da inflação. Os aumentos no preço da carne que estamos vendo não são apenas consequências naturais da oferta e também da demanda em um mercado livre, disse o governo Biden. Continuou dizendo, os dados do índice de preços ao consumidor de novembro, divulgados agora na semana passada, demonstram que os preços da carne ainda dão maior contribuição individual para o aumento dos custos dos alimentos. Agora, o Instituto Americano de Carne, que representa empresas do setor, deu recado. Disse que a Casa Branca está apenas transferindo a culpa pela inflação recorde de alimentos. E esse argumento é somente uma repetição das tentativas de setembro de culpar as empresas de carne e aves pela inflação, que não se limita aos alimentos, mas está sendo sentida em toda a economia. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o convênio ICMS número 214 e vamos comentar sobre como evitar exageros nas festas de fim de ano. Só um minutinho só, nós voltamos já.
é buraqueira que não acaba mais e por aqui a população está na bronca. Alô, pessoal do Jornal do Meio-Dia, TV Serra Dourada. Situação aqui da Avenida das Pirâmides, aqui no Jardim Novo Mundo, ó. E com a movimentação do fim do ano, tem muita gente tendo problemas com as viagens. Fique ligado que o Jornal do Meio-Dia vai trazer dicas importantes sobre os seus direitos. É às 11h40 da manhã. No campo, tudo tem seu tempo. E em todo tempo, você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. No Natal do Fujioka, você vai viver a magia da tecnologia. Afinal, um presente que te conecta a quem você mais ama só pode ser algo mágico. Escova secadora Mondial Bivolt, só R$ 179,90. Samsung A12, 4 câmeras traseiras, 10 de R$ 119,90. Notebook Samsung, 10 de R$ 209,90. TV 4K LG, 55 polegadas, 10 de R$ 319,90. Fujioka. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. No fim de ano Fashion Tesoura de Ouro, a festa vai começar. Pode chegar, que a festa tá só te esperando. Vem arrasar com a tesoura, é fim de ano. Nova coleção a partir de R$ 39,99. A festa vai começar, é fim de ano. A cada R$ 100 em compras, concorra a 3 carros 0 km. Tesoura de Ouro, moda pra viver. Em 2021, sempre estivemos ao seu lado, trabalhador e trabalhadora do campo, em todos os nossos programas, capacitação profissional, assistência técnica, campo saúde, agrinho, dentre tantos outros. E estamos preparados para continuar em 2022 a cumprir a nossa missão ao seu lado. Eu sou o deputado federal Zé Mário, presidente do Sistema FAEG-Senar e desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre o convênio ICMS 214. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, publicou agora, no último dia 10, o convênio ICMS 214. Entre outras definições, a medida permite que os estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, tenham isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas vendas com equipamentos de irrigação. E essa decisão atendeu a um pedido feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. E com essa nova determinação,
Agora são 9 estados que contam com o benefício: Acre, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Ficou faltando Goiás. Assim, os estados ficam autorizados a conceder isenção do ICMS incidente nas operações internas com irrigadores e sistemas de irrigação para uso na agricultura ou horticultura, por aspersão ou gotejamento, inclusive os elementos integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, ele disse que trata-se de uma conquista da CNA, uma vez que fizemos a interlocução com o CONFAS, solicitando a ampliação de estados que permitem esse benefício. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista e ela é especialista em nutrição esportiva e também emagrecimento. E nós vamos falar sobre um tema interessante, final de ano, como evitar os exageros nas festas de final de ano. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Tudo bem? Obrigada, Antônio. Bom dia a todos. Pois é, Carolina, vai chegar agora final de ano, férias. Quer dizer, muita gente tira o pé da jaca ou enfia, né? O corpo inteiro na jaca. O corpo inteiro na jaca. E aí começa, nossa, aquela cerveja, aquela marca é ruim, aquele vinho fez mal, essa gordurinha do porquinho aqui, né? Enfim, põe a culpa em quase tudo, né? Menos nele. A questão, primeiro, que a gente tem que entender, Antônio, a questão da autorresponsabilidade. A partir do momento que a gente fica terceirizando a responsabilidade, não, eu estou comendo porque é final de ano, não, é confraternização, então vou acabar comendo. E não tem uma opinião formada que precisa, mesmo nas festividades de final de ano, manter um equilíbrio, isso acaba não tendo tanto resultado. Algumas pessoas até chegam ao consultório falando, eu vou engordar entre o Natal e Ano Novo. Neste período, Antônio, é o menor dos problemas. Não tem como a gente ganhar tantos quilos em forma de gordura durante uma semana, 2 semanas. O aumento de peso se dá normalmente entre o ano novo e o próximo ano novo, que é um processo, né? Então, mas nesses períodos as pessoas elas têm que ter um equilíbrio, elas têm que manter o equilíbrio. E como manter esse equilíbrio? Manter a rotina normalmente, não sair, evitar não sair tanto e manter aqueles exageros. Se eu vou a uma confraternização, se tem a ceia do dia 24 para o dia 25, assim como do dia 31 para o dia 1º, seguir a rotina, a programação normal. Então eu acordo, tomo meu café da manhã, logo em seguida eu faço o almoço, um lanche da tarde e aí em seguida a ceia. Outro ponto muito importante, Antônio, quando a gente vê aquela vasta mesa repleta de comida e bebida, a nossa tendência é ir em todos os alimentos. Mas o interessante seria realmente você escolher pratos que esteja com vontade de comer, porque você acaba saboreando mais aquele alimento, ao invés de comer tudo que tem na mesa e acaba ficando naquela sensação de empanzinado, de cheio realmente que a gente chama. Mas tem gente que pensa que o mundo vai acabar no dia seguinte, né? Isso. Então, é até uma questão de educação também, né? Exatamente. Quer dizer, acha que pode fazer tudo, acha que são datas assim que do dia 31 para o dia 1º vai mudar o planeta todo. Vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito. Quer dizer, é nós que temos que mudar, né? Então, acho que cabe aí até um pouco assim de... sei lá, até de um respeito até com o próprio organismo, né? Porque aí logo em seguida, a partir do momento que passa essas festividades, acaba vendo uma culpa, né? Uma consciência pesada de para que eu fui exagerar. Então, a partir do momento que você exagera nessas festividades, você está exagerando consciente, mas sempre fala, não, depois eu mudo, ano que vem eu mudo, né? Deixa eu aproveitar. Lógico que deve-se sim aproveitar, mas de forma moderada.
evitar também ir tanto para a confraternização quanto para as festividades de final de ano com fome. A gente tem um outro pensamento, Antônio, que é a seguinte forma: eu vou ficar o dia inteiro sem comer para à noite eu poder exagerar. E acaba não sendo correto. Além de você gerar dar um choque muito grande no organismo, quando você chega para jantar ou para fazer a refeição, você acaba comendo muito e pode até passar mal com uma indigestão. Prefira também fazer atividade física, continuar fazendo atividade física durante esse período e aumentar um pouquinho mais a ingestão de água, principalmente as pessoas que exageram também nas bebidas alcoólicas. A água ajuda a limpar um pouco, né? Ajuda a limpar e ajuda a equilibrar, porque a partir do momento que você vai ingerindo a água junto com a bebida alcoólica, por exemplo, eu tomo uma cerveja ou uma taça de vinho e metade de água, você consegue diluir um pouco essa bebida alcoólica e, além do mais, você consegue preencher, vamos dizer assim, o espaço do estômago, fazendo com que você não exagere tanto. E tem muita gente que não está acostumada a beber, né? Começa a misturar vinho com champanhe, mistura refrigerante no meio e vira aquela bagunça, né? Não tem bucho que aguenta. Então, é o que nós estamos falando, é realmente ter a consciência. Lembrando que podem ter outras festividades, podem ter outras comemorações, não há necessidade de ter um exagero e aumentar muito o peso nesse período, porque logo em seguida o ano está iniciando aí novamente. É incrível, né? Mas ontem à noite eu tive que ir à farmácia comprar um remedinho lá e estava na fila. Aí tinha uma moça assim dos seus 30 e poucos anos, né? Não passava de 35. Ela olhou para uma caixinha, eu vou até falar o nome, mas é para o fígado. Um negocinho que você abre assim e bebe, engove. Ela virou para o namorado, o marido, não sei, falou: bem, vamos levar logo uma caixinha dessa? Eles estavam viajando no dia seguinte, né? Aí ele falou: não, lá a gente compra lá a hora que chegar. Não, já vamos levar daqui porque a gente pode esquecer, nós vamos beber muito. Quer dizer, já vai com pensamento, assim, que eu acho mais errado. É um dia festivo, um dia alegre, mas é um dia de você estar junto com as pessoas que você se sente bem, as pessoas que às vezes você nunca viu, né, ou tem interesse em ver, em conhecer. Aí tem gente que fia o pé na jaca e se dá mal, né? E outro problema, Antônio, é igual o senhor falou, as pessoas já vão com o intuito do exagero. Do exagero. Então já coloca realmente isso na cabeça e vai seguindo, né? Mas o ideal é sempre tentar manter a rotina ao máximo para evitar o exagero. E porque depois não existe milagre. Aparecem pessoas do consultório querendo emagrecer o que ganhou neste final de ano de um dia para o outro. Que aí entra o carnaval logo em seguida. Então, é ideal, é interessante sim manter o equilíbrio, manter toda uma rotina, inclusive nas festividades de final de ano. E uma dica super importante é evitar chegar nessas comemorações com muita fome, porque a partir do momento que você chega com fome, você vai querer atacar tudo que tiver, né? Tanto as entradas como os pratos principais e as sobremesas. E não é bom de lembrar que o buchinho da gente é pequenininho, viu? Não é grande não. Não cabe aquilo tudo que a gente quer comer. Mas depois é bom porque ele vai lá no seu consultório, né? Aí paga a consulta e fica tudo certo. Bom, se você quiser bater um papo com a Carolina, pedir algumas informações, o endereço dela do Instagram é Nutri Carol Chaveiro. Nutri Carol Chaveiro. Entra no Instagram dela, bate um papo lá e pergunta como é que faz para resolver o seu problema. Carolina, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um feliz Natal para você, um ano novo, cheio de paz, de glória e de saúde. E parabéns pro Nenê. Obrigada e bom final de ano para todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: com seu exemplo de vida e conduta, você prega o melhor sermão do que com suas palavras. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.